Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quinta, 4/4/24 e este é o seu Diário Econômico. Vou começar com uma história aqui. Na década de 60, um dos membros do Fed era o economista William Brainerd. Ele publicou na época um texto intitulado Incerteza e a Eficácia da Política Monetária, e dali nasceu um princípio que guia os banqueiros centrais até hoje, o princípio de Brainerd. Em períodos de incerteza maior, seria melhor agir com cautela para evitar causar danos maiores à economia. Você reconhece os limites do seu conhecimento sobre o futuro e vai adaptando a sua abordagem conforme o tempo passa. Pois bem, ouvindo principalmente o Powell ontem, mas o Roberto Campos Neto também, em eventos diferentes, deu para ver que o tempo joga a favor dos dois. Cada um à sua maneira, mas os dois não têm pressa e estão sendo mais prudentes, como sugeriria o Brainerd. O Powell não trouxe grandes novidades, mas ele segue ali batendo na tecla de que precisa de mais confirmações de que a inflação vai para a meta. A frase exata foi, abre aspas, temos tempo para deixar os dados que chegarem orientar as nossas decisões. E também que, para ele, a perspectiva ainda é bastante incerta. Já o Roberto Campos voltou a citar as incertezas domésticas e internacionais e segue dizendo que isso não significa que mudou o cenário básico deles, mas que fica mais difícil fazer projeções e compromissos mais longos no tempo. E aí, aos 45 do segundo tempo da participação dele no evento, ele deu o recado mais interessante, ao meu ver, só que para o sucessor que entra no lugar dele na virada desse ano. Ele diz que quando for necessário é importante, abre aspas, ter a firmeza de dizer não quando for necessário. Vai ser necessário, sempre é, em algum momento, dizer não, né? É importante, porque os ciclos são diferentes, os desejos vão ser diferentes, os entendimentos sobre o que é bom vão ser diferentes. Então é importante ter firmeza de dizer não e explicar para dentro, explicar para fora e dizer, olha, o ciclo de política monetária tem uma diferença, ele tem um timing e, vamos dizer assim, um prazo diferenciado. Provavelmente ele está comparando isso tudo com o timing da política, certo? A prudência dos banqueiros centrais conversa com uma suspeita dos economistas, a de que o juro de equilíbrio das economias vai ser mais alto depois da pandemia. Basicamente, o juro de equilíbrio é aquele juro que mantém a inflação na meta e o PIB no seu potencial. E ela vai ser mais alta, por exemplo, do que a gente viu na média de 2019 para trás. Lá fora isso é mais óbvio porque o juro estava em zero em várias economias e por bastante tempo, incluindo a economia americana. Só que aqui, aquele mundo de juro real indo para 3%, com uma inflação de 3%, ou seja, um juro nominal ali, uma Selic de 6%, que a gente chegou a sonhar em 2018 e 2019, depois daquela sequência de reformas que a gente teve até a Previdência, ficou de fato nos sonhos. Mas voltando para o nosso curto prazo, então, é interessante perceber uma outra dinâmica entre os ativos. Agora que o mercado já deu uma bela reduzida nas apostas de juros baixos, também porque a gente está vendo uma força das economias, surpreendendo positivamente o mundo afora, as bolsas passaram a piorar quando sai um dado bom de atividade, e vice-versa. Ontem serviu bem de laboratório para essa hipótese. Quando a criação de empregos no setor privado americano veio forte, logo no comecinho da manhã, os futuros das bolsas caíram. Só que na surpresa negativa logo depois com o setor de serviços, os ativos de risco valorizaram. É como se a visão de juros estivesse justa já na cabeça dos investidores e agora a turma está em cima do muro esperando para entender para que lado que é para embarcar. Lado positivo e otimista ou pessimista? O Roberto Campos falou algo nesse sentido também, mas quando ele estava analisando os Estados Unidos. Para ele, a reação dos mercados ao Fed está num ponto de inflexão. A partir daqui, se atrasar ainda mais o primeiro corte do Fed, o tamanho total do ciclo de redução também vai começar a ser afetado e isso vai começar a impactar também a política monetária no mundo emergente. Cenas dos próximos capítulos. Agora, para terminar, atualizando o capítulo do petróleo mais caro, a OPEP resolveu não jogar mais lenha nessa fogueira, só que eles reafirmaram os cortes de ofertas que eles já têm atualmente. Só que os estoques do hub de Cushing, que é uma cidade nos Estados Unidos importante para petróleo, caíram ao ritmo mais rápido desde janeiro. E os Estados Unidos também colocaram as tropas em alerta, preocupados com uma eventual resposta do Irã aos ataques israelenses. O Irã passou a citar os americanos também. E aí, com o petróleo renovando máximas, os Estados Unidos cancelaram os planos de comprar até 3 milhões de barris para repor suas reservas de emergência.
Essa história de petróleo para o Brasil pega na inflação. Nosso IPCA de 3,7% estimado para esse ano, ele não tem um novo reajuste da Petro embutido nesse número. Só que para cada 10% de eventual alta na gasolina, por exemplo, a gente teria que subir essa nossa projeção de 0,15 a 0,20 pontos percentuais para esse ano. Por hoje é isso, bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.